Bom, vamos para a primeira nota aí. Fazer talvez um pouquinho mais rápido hoje, vamos ver o que a gente faz. John, cara, pra mim, sem muito trabalho no jogo, não achei que falhou em nenhum dos gols. O primeiro gol, golaço. O segundo, tadinho, ele foi vítima do sistema defensivo fazendo burrada. Não lembro de muitas defesas dele, então assim. Cara, nota. Sei lá, podia ir de nota 6, mas pode ser nota 6, assim. Acho que tá justo. Tô com você, Gustavo. Acho que nota 6 pro John. Partida protocolar, não teve culpa nos gols, não foi muito exigido. É, segue aí como um dos pilares do time defensivo, pilares defensivos da equipe do Renato Paiva. E aí, Gabriel? O John ali apareceu uma estatística, né, quando o São Paulo ainda tinha 11 finalizações, que ele só tinha defendido uma bola, ou seja, além do gol, ele teve que fazer uma defesa, né, não acredito que tenha sido uma defesa difícil. Acho que foi aquela bola que ele espalmou, né, em dois tempos ali numa cabeçada do atacante de São Paulo, depois ele segura. Enfim, nota 6 pro John. O John trabalhou pouco, não foi muito exigido. Bom, vamos para o próximo. Vitinho. Cara, assim, acho que fez uma partida abaixo e vem fazendo algumas partidas abaixo. Acho que defensivamente a gente sofre muito pouco com ele. Mas o Botafogo, principalmente jogando em casa, cara, foi que eu tô batendo essa tecla desde o jogo, sei lá, contra o Juventude, que tinha que começar com ponte, tinha que começar com ponte. E acho que ele só começou com ponte contra o Juventude, se eu não me engano. Ah não, ele começou contra o Carabobo também. Mas enfim, assim, eu acho que o ponto tem que ser titular, cara, jogando em casa contra qualquer adversário, porque é um lateral muito mais ofensivo, o Botafogo precisando ganhar espaço, melhorar a ofensividade. Então, amplitude também. Mas o Vitinho hoje fez uma partida abaixo, errando domínio, errando coisas bobas na frente, prejudicando muito o time. Então eu vou de, acho que 4,5 pro Vitinho. E você, então? Você deu 4,5? Cara, eu vou dar 4 então pro Vitinho. Falhou feio no gol, no segundo gol do São Paulo. Ele hesita ali fazer um corte. Vamos dar 4, 4. Ele hesita ali fazer um corte. E aí ele acho que dava pra ele chegar, mas ele ficou com medo de dar o bote errado e o Ferreirinha ir pra dentro do gol. Mas eu acho que ele tinha cobertura. Enfim, deu mole. E assim como o Botafogo inteiro não viveu um grande dia tecnicamente. Já não é esse jogador todo tecnicamente. Hoje então é, teve dificuldades, por isso a nota 4. Se é uma característica do Vitinho ser bom defensivamente, hoje ele não foi, né, Gustavo? Literalmente falhou nesse lance aí do gol. A defesa do Botafogo ficou desesperada porque ele não cortou. Subiram três jogadores para marcar o Ferreirinha e ele achou o André Silva livre dentro da área. O Barbosa ficou olhando e o John não tinha muito o que fazer. Então eu vou dar uma nota 4 aí pro Vitinho. Além disso, de quatro cruzamentos que o lateral tentou, ele errou os quatro. Então foram zero cruzamentos certos aí do nosso lateral. Ele costuma errar, né? Os cruzamentos, esse é o problema. Tanto que eu até brinquei na transmissão, sempre falo, acerta uma, Vitinho, nunca acerta. Mas enfim, mudei pra nota 4 também, minha nota, porque eu esqueci dessa falha, que ele tava junto com o Bololô lá da zaga no gol do segundo gol do São Paulo. Bom, vamos pro Ele próximo. era um dos 5 jogadores do Botafogo dentro da área olhando a bola. Bom, vamos pro próximo aí. O Jair, eu não achei que fez um grande jogo não, assim. Ele e o Barbosa foram iguais praticamente pra mim, cara. Os dois falharam no segundo gol. Os dois tiveram algumas dificuldades, acho que talvez pro meio campo tá muito distante, até comentei isso durante o jogo. Não achei assim, tecnicamente, eles muito mal não. Achei pior o lance do segundo gol mesmo. Então, pra mim, sei lá, cara, acho que vou dar 3 pra cada um e você já dou o spoiler da minha nota pro Barbosa aí também. Gugão, hoje eu tô contigo também aí, mais uma vez. E, e sigo o relator totalmente, assim. Nota 3 pros dois. Assim, num jogo ruim tecnicamente e defensivamente do Botafogo, difícil os zagueiros saírem ilesos, né? O que o Barbosa faz no segundo gol é brincadeira ali. Cara, Barbosa? É impressionante esse número. Perder a posse de bola 14 vezes é realmente demais para um cara que pega tanto na bola ali como o Barbosa. E enfim, o Botafogo pagou o preço por isso. Por isso então acho que essa dupla aí, uma nota 3 tá justo. E aí, Gabriel? Vai de 3 também para as duas. Já tô dando nota pra dupla aqui já, porque pra mim
que eu e o Theo falamos, mais do mesmo os dois, mas você falou que o Barbosa perdeu a bola 14 vezes, vai dar menos ou mais pro Barbosa? Menos, a nota, claro. Fique claro. Vamos aí. Então, a dupla de zaga do Botafogo hoje foi mal, nota 3 pros dois. É, achei que o Jair vinha fazendo um bom primeiro tempo, seguro. O Jair tem uma troca de passe ali atrás interessante, porque ele gira com muita facilidade. Eu acho isso legal no zagueiro. Ele gira o corpo e passa rapidamente, e às vezes acha muitos jogadores livres ali, né? Mas perdeu a bola 5 vezes. E aí o Barbosa perdeu 14 vezes. Então, assim, o que a gente falava que de erros técnicos na defesa tá comprovado, né, Theo? No total aí 19 perdas de posse de bola dos dois zagueiros, então uma atuação muito ruim. Tanto que no SofaScore aí, que é nosso amigo aí das notas, das estatísticas, dos dados, é, deu 6,8 para o Barbosa e 6,7 para o Jair. Ou seja, notas muito parecidas. A gente vai mais para baixo porque, além de tudo, a gente não vê só estatística, né? A gente vê emocional, a gente vê o segundo gol que o Jair entrega, né? Eu não sei se isso entra como grande chance cedida do, do Jair, que ele dá a bola ali quase para o terceiro gol do São Paulo, né? Eu não sei se isso funciona como grande chance cedida, mas o São Paulo perdeu uma grande chance de gol ali com a furada do André Silva. Perdeu mesmo, bom que você falou aí, deu tempo de trocar aqui, porque era o Alex Telles que estava aqui, não era o Cuiabano. Agora sim, Cuiabano tá aí. Cara, eu gostei, mais um jogo bom dele, impressionante. Acho que deixou alguns buracos defensivos. Meu Deus, o Yuri Alberto solou uma bola agora bizarra. Mas deixou alguns buracos defensivos o Cuiabano. E, enfim, apesar de ter sido mal, ter ido mal defensivamente, que nem boa parte do time, quase todo o time. Acho que ofensivamente agregou bastante, tentou jogar, foi um pouco abaixo dos últimos jogos, principalmente por causa da parte defensiva. Só que, sei lá, acho que vou dar uma moral pro Cuiabano, cara. Tem dado mais volume, mais ímpeto pra esse time do Botafogo, sabe? Mais cara de vontade mesmo. Então, vou dar um 7 pra ele, porque acho que tá merecendo. Eu tinha comentado que o Cuiabano, que na verdade o Savarino, o Igor Jesus, e eu tinha falado do Patrick de Paula, que tinha sido os melhores. Eu acho que o Cuiabano também entra aí nessa lista de jogadores que conseguiram se salvar hoje. É um lateral que vem pedindo passagem, até porque o Alex Telles não faz um grande 2025. E que, enfim, ele é uma presença ali ofensiva muito grande, um vigor físico impressionante também. É um lateral que ataca a área. Então acho que hoje ele foi fundamental para o Botafogo conseguir pelo menos esse empate. E por isso eu vou contigo, Gustavo, nota 7. E aí, Gabriel, qual nota pro Cuiabano? Vai de 7 também. Vou dar 7 pro Cuiabano, Gustavo. Como sempre, entra com vontade, entra com raça. É, teve um cruzamento dele ali que foi meio errado, meio certo. Que se o Igor Jesus tivesse, né, acreditado, ele tinha chegado na bola. Então, assim, sempre tá tentando. Isso que a gente fica feliz com o Cuiabano. Mas hoje talvez ele não conseguiu finalizar, né? Não sobrou nenhuma bola para ele finalizar. A gente sabe que ele finaliza bem, por isso, nota 7 aí. Bom, e o Gregory? Você falou que pouco apareceu no jogo, já vou deixar aí pra você começar com o Gregory. O Gregory foi substituído para a entrada do PK porque a função dele no jogo estava nula. Não era um jogo muito pro Gregory mesmo, mais pelo desenho do São Paulo durante o jogo, porque a gente não acreditava que a equipe do Zubeldia ia ser tão covarde, né? Colocar um ônibus ali na frente da defesa. Mas isso é uma coisa que vem se repetindo contra o Botafogo, né? Os times conseguem se defender quando colocam duas linhas ali defendendo a área. Então, assim, vou dar um 6 pro Gregory. Pouco entregou, né? A gente viu só uns botes errados ali no primeiro tempo, mas nada que tenha prejudicado tanto o Botafogo assim. Nota 6. E aí, Théo, vou por último dessa vez. Qual nota pro Gregory? Eu acho que nota 6 é uma nota justa pro Gregory. Na verdade não, vou ser um pouquinho mais baixo, que é a primeira vez que eu vou discordar. Acho que vou de nota 5. O Gregory aí, acho que foi bem aí o Gabriel ao falar que ele ficou sem função. Acho que foi muito disso. E o Renato Paiva foi muito bem em enxergar isso e trocar pelo Patrick de Paula, porque às vezes parece uma troca que é 6 por meia dúzia, mas não é não. São jogadores com características bem diferentes e o Patrick de Paula conseguiu prover
o que o Gregory não tem muito a capacidade de conseguir. Então, eu vou de nota 5 aí pro nosso querido Gregory. Eu ia de 6,5, porque eu acho que eu achei o primeiro tempo dele bom, assim como o do resto do time, maior parte marcando em cima e tal, mas acho que no segundo tempo sumiu um pouquinho, justamente porque o Botafogo tava perdidaço também na recomposição. A transição defensiva para variar tava meio perdida e ele começou a sumir do jogo, não continuou roubando bola como tava em cima da zaga do São Paulo no primeiro tempo, aquela pressão pós-perda forte. Então, enfim, eu vou de 6, perdão, pro Gregory, assim como o Gabriel, e a média do Gregory ficou isso aí, 5,6, vocês estão vendo na tela. Bom, vamos pro próximo, Marlon Freitas. Assim, não achei um jogo bizarro dele, não. Acho que tentou muito também, mas falhou no primeiro gol, né? Isso é claro. E, enfim, poderia ter ido melhor no primeiro gol e não fez uma partida esplêndida também, então acho que também vai ser um nota 5, apesar de no final ele ter melhorado, assim, junto com o resto do time. Ele com mais espaço sempre melhora, né? Então, me irritou muito o primeiro gol, cara. Não pode ser sempre a mesma jogada que ele acaba deixando chutar, enfim. E aí, Gabriel, qual nota pro Marlon? Infelizmente, o primeiro gol vai na conta dele, né, Guga? Ele acompanha mal o jogador de São Paulo. Ele sabe que não tem essa marcação tão boa, né, de acompanhar o jogador que nem o Gregory e fica ali encarando e tal. Cara, no pior de tudo, dá o bote, né? Tenta acertar o bote, mas falhou ali o Marlon. Apesar disso, deu alguns passes longos importantes durante a partida, né? Tentou achar os jogadores do Botafogo lá no ataque, porque passes curtos mesmo a gente viu pouco ali no meio de campo. Mas partida talvez honesta do Marlon. Foi uma partida honesta, foi melhor do que a partida contra o Bragantino. Acho que merece uma nota 6. E aí, Theo, qual nota pro Marlon? Vou de 6 pro Marlon Freitas também. Acho que conseguiu. Acho que ele foi um pouquinho melhor do que contra o Bragantino. O gramado também ajuda, né? Mais familiarizado. E sem falar que o gramado, assim, do Nabi Abichedid estava horrível. Então prejudica um jogador como o Marlon Freitas, né? Que tem esse passe longo, joga com a bola no chão. Acho que uma nota 6 ali, o Gustavo deu 5, né? Acho que é meio justo ali entre 5 e 6. Eu vou ficar com a nota 6 aí pro Marlon Freitas. Bom, então a média do agora foi. A média do Marlon aí ficou 5,6, também é a mesma coisa do Gregory. Acho que agora vai começar a melhorar. Savarino, cara, eu só não. Tipo assim, ele poderia ganhar 10 se ele tivesse feito aquele gol de fora da área, que passou muito perto. Ou se ele faz o cara a cara. Mesmo se ele faz o gol de fora da área, ele ia ganhar 10 mesmo perdendo o cara a cara. Só acabou não fazendo, mas fez um grande jogo, cara. Não só pelo golaço, também pela assistência, que acertou o escanteio finalmente. O Igor também subiu muito bem. Mas participou mais, assim, acho que a bola passou muito mais por ele hoje. Fica difícil, cara. Eu ia dar 8, mas acho que 8,5 é justo. Achei uma grande atuação dele, muito mais participativo, muito mais atento no jogo também, né, Gabriel? Oh, quem diria, Renato Paiva, que colocar o Savarino no meio de campo, o Savarino não ia funcionar, pô. Quando a gente fala, eu e o Theo, a gente já falou isso várias vezes, quando a bola passa por ele, o jogo é diferente. O jogo curto é rápido com o Savarino. Ele tabela com o Arthur no meio de campo, tabela com o Marlon Freitas próximo à área. É um jogador muito inteligente, muito rápido. Conseguiu acertar o chute num golaço ali de fora da área, achou um gol pra gente, né, no momento que a gente precisava, mas também perdeu um gol no início. Então, assim, vou de 8 pro Savarino. Grandíssima atuação do venezuelano. Talvez, cara, com um pouquinho mais de sorte ali no início do jogo, a gente já abrindo um placar cedo, né, a gente podia ter feito uma partida completamente diferente aí contra o São Paulo. Mas 8 pro Savarino, tirou nota 8,6 no SofaScore, tá? Nota altíssima do venezuelano. E aí, então? Vou de nota 8 também. Vou de nota 8, Savarino, grande partida do Savarino. Pecou num momento importante ali no comecinho, como a gente já falou, mas faz parte também. É normal isso acontecer, todo jogador está suscetível a isso, ainda mais os que tentam mais. E o Savarino foi fundamental aí pro Botafogo não sair derrotado hoje. O Newton Santos fez um golaço, deu uma bela assistência. Nota 8. O Savarino que apareceu muito bem ali, como ele bem falou, naquela posição entre linhas, de armador do jogo.
muito melhor do que ele ficar encostado ali na ponta esquerda. É, muito melhor mesmo, Savarino armando é outra coisa, né? Bom, vamos pro Arthur. Apareceu pouco, assim, quer dizer, não acho que nem apareceu pouco, rendeu pouco, né? Aparecer, ele apareceu bastante. Não acho que foi uma partida bizarra também, não. O segundo tempo dele ele melhorou bastante, cara. Tentou muito mais, botou mais a cara, assim. Acho que. Dá pra dar uma nota 6. Acho que 6 pro Arthur hoje é ok. E aí, Théo? Quanto você dá de nota pro Arthur? Cara, o Arthur, ele tá se esforçando, né, cara? Ele tá tentando, dá pra ver que ele tá, enfim, buscando aí a sua melhor forma, mas ainda tá devendo no Botafogo, né? Segue sem marcar gols, o que eu acho muito ruim para um jogador que atua na faixa do campo que ele atua. É... Mas também não dá pra dizer que ele fez um jogo ruim, né? Tentou ali, se movimentou, ciscou bastante. Falta confiança pra ele é, é, chegar no onde ele sabe que pode chegar e onde o torcedor espera que ele pode chegar. Então vou com nota 6 que você deu, né? Eu tô contigo, nota 6 também. E aí, Gabriel? Quanto pro Arthur? Não foi muito exigido no primeiro tempo, essa é a verdade. No segundo tempo, quando foi exigido, errou 6 cruzamentos, dos 8 que tentou. Então, provavelmente aproveitamento baixo, né, do Arthur. A gente via ele cruzar, ele cruzou um escanteio para fora, numa bola na mão do goleiro, e fora o resto aí que ele errou, a gente não sabe. Porque o jogo é tão emocionante, né? Foi tão lá pra cá, pra lá e pra cá. Enfim, é, vou dar um 5 pro Arthur, porque eu achei a atuação dele pior, em relação ao do Bragantino, contra o Bragantino. Bom, vou fazer a média aí. 5 mais 6 mais 6. Imagino que vai dar 5,6, né? Alguma coisa do tipo aí. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver se estou bom de matemática. 17 dividido por 3. Toma, 5,6. Fala dele. Vamos pro próximo, Matheus Martins. Esse acho que já foi abaixo, né? Ele teve, tipo assim, 10 minutos interessantes. Depois desligou completamente. E acontece isso com ele, né? A impressão que passa o jogo começa, quando ele começa como titular, ele começa bem 10 minutos, porque ele bota um gás ali, ele dá umas escadas, a gente acha que vai, depois dorme no jogo. Assim, tocou muito na bola, mas pouco fez, então acho que, cara, por ter tentado pelo menos um 4. Acho que 4 dá pra dar essa nota aí pro Savarino. E você, Théo? Vai dar nota 4 também? Pro Savarino não, né? Pro Matheus Martins. É, pode ser nota 4, acho justo. O Matheus Martins flertou ali com bons momentos, mas como erra na tomada de decisão o Matheus Martins, né? Realmente tem que evoluir muito nesse quesito, então fica aí nota 4. E aí, Gabriel, qual nota pro MM? Matheus Martins não acertou. Eu achei que ele tinha, né, feito um bom primeiro tempo com dribles, não acertou dribles. Então, assim, foi só aquela passada, né, que tu bota pro lado e ganha na corrida do jogador, que é, assim, algo que aí, nesse quesito, ele realmente acerta, na velocidade. Mas ele começa bem o primeiro tempo, ganha na velocidade dos laterais de São Paulo, dos marcadores, e depois desaparece no segundo, e quando aparece, faz muita coisa errada. Então, o que o Botafoguense quer é ver o Matheus Martins jogando bola pelo Botafogo. Marcando gol, que nem marcou na partida contra o Carabobo. Então, acho que eu vou 3. 3 foi pra mim um dos piores jogadores do Botafogo em campo, por conta da atuação do segundo tempo. 3.6. 3,6, né? Mesma coisa da última vez, isso que eu tava pensando também. Você não É. tá aumentando nada de matemática. Isso não é loucura. Bom, vamos no Igor. Cara, eu não achei um grande jogo dele, não. Ele perdeu muitas disputas ali também, porque tinha um grande adversário ali batalhando com ele, que é o Arboleda. Grande em todos os sentidos, né? Zagueiraço e muito bom na bola aérea. Aí tu foi longe demais, tá? Mas não é grande que nem o Barbosa, não, cara. É grande na altura. Assim. Isso daí é informação sua, eu não trouxe essa informação. Mas enfim, o Igor, eu acho que pelo gol, pela dedicação, sempre tentando muito e tal. Acho que dá pra dar um 7,5, cara. Acho que 7,5 vai pro Igor. E você, Théo, quanto? Igor Jesus 7,5. Também tô contigo, Gustavo. Hoje a gente tá bem alinhado. Acho que, enfim, segue sendo uma referência no ataque do Botafogo. Tá melhorando a questão dos gols, já conseguiu marcar de novo, fez gol no Juventude, fez gol hoje, 2 gols de cabeça. Então tá tentando aí aproveitar as chances que tem, porque estava realmente devendo no aspecto assim da finalização, de botar a bola para dentro.
mas está cada vez mais resolvendo esse problema e hoje foi fundamental para o Botafogo não ser derrotado. E aí, Gabriel, quanto pro Igor? Ah, Guga, difícil, né? O Igor é muito bom, cara. 8, 8 de 8. Pô, é de 8. 7,5 não dá, não tá suficiente. Golaço de cabeça do Igor. Ele acha o gol, cara, acha. Jogada difícil, bola parada. Pô, Igor é excelente, excelente, Gustavo. Bom, então a média do Igor aí fica 7,6. É 7,5 com 7,5 com 8, né? Vamos ver se o Theo conferir aí. A gente imagina que seja isso, né? Tá tudo 0,6 hoje. Tem sempre uma diferença. É isso mesmo. O Patrick de Paula. Cara, entrou querendo também, entrou bem no jogo, assim. Impressionante a evolução dele, galera. Pô, brinca, não pode ser titular. Claro que não pode ser titular. Mas ele tava sendo escalado na posição errada e, sim, toda vez que entrou na posição dele, hoje ele entrou não de primeiro volante. Acho que o Marlon baixou um pouquinho mais e os dois ficaram meio alinhados ali. Acho que não teve muito um primeiro volante mesmo, tipo o Gregory, quando o Gregory saiu. Quando ele joga na posição dele, ele joga bem, cara. Ele toca na bola ali na fase de construção, é isso. Não é pro Patrick de Paula criar, entendeu? É criar com um outro lançamento, um outro passe mais avançado, mas... Gostei, cara, gostei. Acho que dá pra dar uma moral aí pro PK. Eu ia dar 6,5, mas dá pra dar um 7, porque querendo ou não mudou o jogo entre aspas. O Botafogo começou a abafar mais quando ele entrou no lugar do Gregory, né, Theo? Eu ia falar isso. Acho que é justo uma nota 7 para o Patrick de Paula. Foi um dos melhores em campo pelo Botafogo. Conseguiu aí dar dinâmica no tempo que teve. Foi uma escolha acertada aí do Renato Paiva. A gente faz tantas críticas, né? Tem que falar também quando o cara acerta. E o Renato Paiva acertou ao colocar o Patrick de Paula. Ajudou muito na velocidade com a bola do time. E foi fundamental também para o Botafogo conseguir aí pelo menos um pontinho. E aí, Gabriel, vai de 7,5, 7. Eu vou mudar o meu pro 7 logo, porque exagerei também. Foi 7. Justo. O PK entra, a postura do Botafogo muda um pouco, retém mais a bola no ataque, começa a ter mais calma, né, paciência para trabalhar a bola. E ele fez várias achadas ali, passes longos que deram certo, tentou chute. É uma característica do PK tentar chute. Enquanto nenhum jogador do Botafogo tentava no primeiro tempo, além do Savarino, o PK chega, tenta 1, 2, 3 chutes. Então, assim, é um jogador que está com vontade. Espero que ele melhore ainda mais fisicamente, né, para poder ter um pouquinho mais, talvez, de velocidade para subir com a bola ao ataque, porque ele também sabe fazer isso bem, mas também é um ótimo passador e finalizador. Eu mudei o meu pra 7 porque acho que exagerei também. Mesma nota do Igor, que fez gol e tal. Mas ele entrou muito bem, fica aí. Tá com a mesma nota do Cuiabano também, que achei que jogou bem. Bom, Mastriani. Cara, tava bem posicionado, é que a bola pouco chegou, mas quase que ele faz ali no último lance. Se não tivesse o Arboleda, como falei, logo depois que acabou o jogo, se fosse qualquer outro, a não ser o Arboleda, era gol ali certo. Uma pena, o Mastriani merecia, o Botafogo merecia. Então, assim, quase não fez nada, mas gostei do posicionamento. Então vou dar uma moral pro Mastriani aí, dar 6 pra ele, porque também não comprometeu, o time não piorou com a entrada dele como foi no sábado, quando o Gabriel pontuou várias vezes. Então, e aí, Gabriel, quanto pro Mastriani? Cara, assim, se eu achei que o Mastriani tinha entrado e não tinha feito nada, zero bulhufas no último jogo, nesse ele entrou e buscou um pouco, né? Trabalhou mais, realmente apareceu ali tentando disputar bolas e quase consegue uma cabeçada. Ele seria um brinde ali pro Mastriani se não fosse a qualidade do Arboleda, Gustavo. Acho que você deu nota 6 ou nota 6 também. E aí, então? Vou acompanhar os relatores, assim, eu acho que ficou próximo de ficar sem nota aí o Mastriani, participou pouco do jogo, enfim, como ele entrou para fazer esse papel mesmo de ser uma presença na área e estava muito bem posicionado nesse lance mesmo, o Arboleda fez um corte ali importantíssimo e que garantiu aí pro São Paulo um pontinho na tabela. Uma pena esse lance aí. Aquele lance que fica remoendo na cabeça do torcedor. Tanto o lance do Savarino também de fora da área, com certeza. Entrada ali da área, fica remoendo. Mas enfim, vamos embora. Vamos pro próximo jogo depois. Mas vamos pra próxima nota aqui também. Mateu Ponte. Entrou muito bem, cara. Pra mim, nota 7. Ofensivamente, é impressionante como esse menino joga bola, cara. Ele deu um mole ali defensivo. Pra variar, às vezes ele dá umas dormidas na zaga, mas assim, é outro ímpeto ofensivo, muito diferente do Vitinho. Assim como o Vitinho é muito diferente defensivamente, com ele, não paro de bater nessa tecla. Todo botafoguense, todo mundo que vê o jogo do Botafogo fala isso, porque é verdade. Ele ofensivamente é muito melhor que o Vitinho, então mudou o jogo lá direito. Nota 7 aí, tal, quanto?
Eu acho que ele entrou ok também, assim, eu vou dar nota 6. Eu acho que ele não foi. Acho que nota 7 seria colocar ele no mesmo nível do Patrick de Paula e tudo mais. E enfim, não só do Patrick de Paula, mas outros jogadores aqui que ficaram com uma nota parecida com essa. Então acho que ele, apesar de ter entrado bem e oferece realmente opções ofensivas ali pro Botafogo, acho que ainda falta, enfim, faltou um pouco mais de protagonismo dentro do jogo para ele estar com uma nota maior. E aí, Gabriel, qual nota pro Ponte? Achei que o Ponte, por exemplo, entrou e participou mais do jogo que o Mastriani, então acho que um 6,5 vale para o lateral uruguaio. É, ele recebeu algumas bolas ali no ataque, tentou cruzamentos, chega com muita força no ataque. É muito impressionante como ele chega bem no ataque, o lateral uruguaio. Bom, então a média aí do Ponte ficou 6,5. Vamos pro último jogador, né, de linha, já que depois é o treinador. Jefinho. Eu tô falando, nossa, achei que entrou tão mal, não. Eu acho que ele errou um passe ali que poderia ter acertado, que provavelmente seria gol do Mastriani. Ele dá uns moles, cara, mas pelo menos ele, sei lá, dá um vigor ofensivo ao time, uma velocidade que o time parece não ter com o Matheus Martins, sabe? Não acho que ele vem entrando, as poucas vezes que entrou no ano, não achei que entrou. Ele entrou muito bem contra o Vasco, contra o Racing ele quis jogo, não vou dizer que entrou bem, mas sempre tá tentando pelo menos, cara. Faltou qualidade hoje pra ele, mas por ter tentado, acho que uma nota 5 tá justo. E aí, Théo, quanto você dá pro Jefinho? No dia também que ele não estiver nem tentando é pra acabar o mundo, né? Assim, o cara não tá nem tentando, fica difícil. Eu acho que o Jefinho fez uma partida, entrou e assim, não conseguiu impactar muito. Eu vou de nota 4 aí pro Jefinho, só pra ser um pouquinho menos que você. Acho que ele, enfim, deu mole ali no lance que ele, no contra-ataque puxado, que ele deu uma bola muito longa pro Mastriani. E ele tá sem ritmo de jogo, tá claro também, né? Vamos ver se aí no decorrer da temporada ele consegue ter uma sequência aí sem lesões, pra gente ver se ele chega mais próximo do jogador que o Jefinho foi em 2022, né? 22. E aí, Gabriel? Se serve de lição pro Jefinho, essa é uma bola que ele acertaria em 2022 com muita facilidade, né? Por ritmo de jogo, tá disputando, tá realmente jogando futebol. Então, como eu sei que ele é um cara ativo nas redes, talvez possa, sei lá, vai que um dia ele vê isso, a gente precisa de você, cara. Como o Gustavo falou, o Jefinho chega e ele dá um gás diferente, é um jogador diferente. Se a bola chega nele mais vezes, hoje ele teve 5 ações com a bola. Na que ele teve ali chance de passar para o Mastriani, ele errou por falta de ritmo de jogo. Era um passe, não, assim, não era difícil, gente. Era um passe enfiado e o Botafogo tinha superioridade. 3 jogadores no ataque contra 2 na zaga do São Paulo, pô. Então, assim, é obrigação do Jefinho acertar um passe desses. É, mas a gente sabe que ele tá nesse momento tenebroso aí que ele vive, infelizmente. Não consegue ter sequência. Ele não tem sequência. E não ter sequência, por exemplo, é o problema da carreira do Neymar. Que tá há 5 anos sem ter sequência. O Jefinho vem há 2 anos, né? 1 ano e meio sem ter sequência. Então, vamos ter sequência, Jefinho. Volta, cara. Volta a, pô, se dedicar 100% pro futebol, pô. A gente precisa de você. Bom, 5 mais 5 mais 4 dividido aí vai dar 4,6, né? É isso? Tá tudo 0,6 hoje. Enquanto a gente vai terminando de dar as notas aqui também, pintou bolinha também. O Flamengo no Maracanã fez 1 a 0 com Eric Pulgar em cima do Juventude, com 13 minutos aí do primeiro tempo. Quando eu falei ali e tal, você até comentou depois do hotel, depois quando eu voltei do pós-jogo ali, né? Que, tá no início e tal, cedo do campeonato. Mas assim, cara, Botafogo vai ficando muito pra trás, então já são 4, o Flamengo tá com 9 agora, não, tá com 10, o Palmeiras tá com 10. O Fluminense eu não vou nem considerar porque eu não acho que brigue pelo título, apesar que ser organizado dá pra brigar por um G6 ali, no máximo um G4. Mas Botafogo já tá a 6 pontos, cara. São 2 rodadas de diferença. Então é o que eu falo, cara. Eu acho que o foco, infelizmente, vai ter que ser as Copas mesmo, porque esse time vai ter que ter muita regularidade para chegar no Campeonato Brasileiro. É algo que dificilmente a gente vai ver no curto prazo, né? Então tá difícil, cara. Ver que nos próximos jogos o Botafogo vai ganhar, 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 ganhar. E os outros times vão, perder ponto assim, facilmente em 2, 3 rodadas. O Botafogo vai chegar. Acho difícil. A gente espera que sim, mas acho que o foco no brasileiro tem que ser no mínimo G8 até o meio do ano. Depois do meio do ano a gente tenta ali G6, G4. Enfim, não é de motivar o torcedor, mas a situação não tá fácil justamente porque o técnico deixa tudo no meio do ano, então vai ficar complicado, né, galera?
o elenco, a falta de elenco, o trabalho em cima do Paiva também, se o Paiva tivesse desde o início do ano seria outra coisa. Enfim, é uma pena. Mas vamos buscar aí, vamos ver, né? O Campeonato Brasileiro sempre pode surpreender muitas rodadas. Ver se o Botafogo consegue uma retomada a partir de domingo. Mas a última nota, falando no Paiva. Cara, pra mim nota 5, assim. Acho que o time tá com muitos problemas. Eu acho que o ataque melhora muito quando joga em casa, volto a repetir isso. Mas defensivamente, assim, não achei culpa dele nos gols. Pra mim foi postura individual do time ali que tá totalmente perdido. Três jogadores quiseram ir no Ferreirinha ali no lance. O Marlon Freitas ficou parado, o Cuiabano ficou parado, o Barbosa deu a condição ali atrás. Então assim, cara, não achei culpa dele no segundo gol. E no primeiro gol é Marlon Freitas contra o Ferreirinha, o Marlon Freitas deixa o Ferreirinha chutar. Então assim, defensivamente acho que o problema foi o São Paulo, foram os gols do São Paulo. Foi o São Paulo ter chegado com muita facilidade na transição defensiva, na transição defensiva do Botafogo, né, que deixou buracos, na organização ofensiva do Botafogo, que também deixou buracos, principalmente quando o São Paulo já agilizava o ataque rápido. Então, por isso que a nota 5 para mim, porque o ataque hoje, apesar de não ter sido funcional, como o Gabriel pontuou aqui, acho que melhorou e melhora quando joga em casa. Então, se tivesse uma defesa hoje estável, não pelos gols que sofreu, mas pelo jogo que foi estável e o ataque que foi, acho que daria para dar uma nota 7, claro, eu acho que o resultado nem interferia nisso. Mas não foi, acho que fica no meio do caminho aí mesmo, porque também poderia ter ganho, falando só de resultado agora, poderia ter ganho, poderia ter perdido e poderia ter empatado como empatou. Enfim, fica o gostinho, acho que era para ter ganho, o time mereceu ganhar, mas a atuação foi muito abaixo, tecnicamente, do que a gente espera. De volume de jogo, o Botafogo criou muito, como vem criando em casa. Então por isso fica o 5 aí, respeitoso pro Renato Paiva. E aí, Theo, quanto? Eu acho justo uma nota 5 porque justamente, bom, você falou bastante aí, mas é, é, eu acho que uma nota 5 é justa porque realmente tiveram alguns erros de desorganização do Botafogo que definitivamente é a culpa do Renato Paiva, mas eu achei que ele soube mexer na equipe, ele também conseguiu fazer a autocrítica aí da última partida e pôs o Cuiabano para jogar, pôs tirou o Patrick de Paulo do meio. A gente estava defendendo com o Patrick de Paulo, mas tirou o Patrick de Paulo do meio ali numa posição que não era dele, né? Jogando com 3 volantes. Então ele conseguiu, enfim, fazer melhorias no time. Tem muito trabalho pela frente, claramente. Então acho que uma nota 5 é justa para ele. Tá oscilando ainda bastante, mas muito tempo ainda para o Renato Paiva melhorar. E aí, Gabriel, quanto pro Renato Paiva? Tive um probleminha aqui com o meu microfone, mas vou dar 4 pro Paiva, nota 4 aí. Eu não gostei da atuação do time no segundo tempo, apesar do abafa, né? Do abafa no final do tempo, com volume ali ofensivo. É, mesmo que as falhas tenham sido individuais, às vezes isso passa pelo técnico também, Guga. O jogador talvez fica desorientado, falhas que acontecem no setor do campo acarretam é, e são levadas para o outro setor, né? Para o lugar onde o cara falhou. Mas o gol do Marlon Freitas, pô. Infelizmente a culpa é muito mais do Marlon do que, né, do time, assim. Já no segundo gol, eu acho que o Botafogo tinha que ter. Foram vários jogadores ali que falharam individualmente, né? Tinha que. Pô, existe uma coisa no futebol, gente, que se chama escanear o campo. O jogador, né, antes dele vir para onde a bola tá indo, ele olha 2 vezes, olha para os dois lados. Então, assim, se tivessem com mais calma, acho que é isso que falta também pro Botafogo. Quando tá sem a bola, o Botafogo tá muito impaciente, cara. Tá muito impaciente, não tá confiante. É, a gente vê variar a marcação, uma hora a marcação é pressão individual, uma hora a marcação volta, né? E aí deixa o time adversário jogar. Enfim, são variações aí, são coisas que o Renato Paiva deve acertar um pouco pra frente, mas por enquanto o desempenho dele com o Botafogo é ruim. 4 tá de bom tamanho. Bom, enquanto. Tem que te ligar aí. Agora foi. Enquanto o Gabriel tava falando aí, o Flamengo fez 2-0 no Maracanã, o gol do Gonzalo Plato. Tô falando, cara. E além dos resultados, eu acho que a diferença é muito grande pelo futebol jogado. Eu não vejo o Botafogo jogando mais hoje que Inter, Flamengo, Palmeiras. O próprio Fluminense, assim, é que o Fluminense, cara, tem uma margem muito pequena de jogos, um contra um time amador,
O outro contra o Santos e o Bragantino, que, assim, eles não jogaram nada, principalmente contra o Santos, ganharam no último lance. E hoje devem ter feito um bom jogo contra o Corinthians, a gente viu só um pouquinho no segundo tempo aqui. Mas eu tô falando com os times. Assim, eu acho que o Fluminense com certeza vai melhorar muito com o Renato Gaúcho, como tá melhorando. Mas não vai brigar pelo título 100%, 4 vitórias em 4 jogos. Mas eu tô falando dos times que estão lá em cima, por isso que eu citei o Fluminense também. Então, cara, é muito difícil ver o Botafogo hoje brigando pelo título, justamente porque até o Mundial, que são 11 rodadas, seriam 12, né? Que o jogo contra o Mirassol, os jogos da 12ª rodada dos times que vão ao Mundial foram adiados. São 11 rodadas que o Botafogo pode deixar muito ponto pra trás. Ele pode fazer 33, poderia, né? Ele já perdeu, de 12 ele perdeu já 8 pontos. Já perdeu 8. Aí vocês acham que ele vai ganhar todos os jogos até o Mundial? Não vai. Então vamos supor que o Botafogo perca aí 15 pontos de 33. Gente, é muita coisa. O Botafogo ano passado perdeu 15 pontos provavelmente só no... Tá com 5, né? Perdeu 7. Perdeu, 7, verdade, empatou hoje. Então assim, perdeu 7 pontos. Aí vamos supor que perca mais 8 até o Mundial. Espero que não perca nenhum, mas não vai ganhar todos os jogos, a gente sabe disso. Então fica complicada a situação, cara. Aí vão ser 15 pontos antes de fechar o turno. Aí fecha o turno com, sei lá, 30 pontos de diferença, não sei, 20 e poucos. É difícil, cara, é difícil. Vai precisar de uma retomada muito grande, porque o início do brasileiro vale tanto quanto o final, então o Botafogo tem que ficar ligado nisso. Dito isso, vamos ver se domingo a gente ganha, seca os adversários no final de semana. Vamos fazer a nossa parte primeiro, chegar aos 8 pontos, dar uma secada no Flamengo, no Palmeiras, no Fluminense. O Fluminense joga em casa lá com o Sport, Vitória, sei lá. Um dos dois aí deve ganhar. O Flamengo, o Palmeiras, nem sei contra quem joga. A gente se preocupa com isso no domingo. Mas primeiro se preocupar com o Botafogo de vencer. Flamengo e Vasco do sábado no Maracanã. Devo ir nesse jogo, minha namorada vascaína, devo levar ela lá. Então vou secar do estádio, vou torcer pro Vasco lá do estádio, vou estar secando o Flamengo lá. Aí o Palmeiras e o Fluminense, depois a gente vê. O Inter também, que ainda tá um pouquinho ali em cima, a gente seca também. Mas o Botafogo tem que fazer a parte dele, por isso fica o convite aí no domingo, 4 horas da tarde, pré-jogo a partir de 3 horas. Domingo de Páscoa, vamos trazer chocolate aqui, vai ter uma resenha. Resenha pascualina, é assim que se chama, não, né? O que é? Páscoa, como se fala Páscoa assim? Não tem, né? Da Páscoa, resenha da Páscoa aqui. Tomara que o Botafogo aplique uma goleada, um chocolate no... Meu Deus, gol do Flamengo de novo. Aí o Botafogo perdeu muito gol contra o Juventude e o Flamengo fazendo gol a rodo aí. Pelo menos o Danilo tá no meu cartola. 22 minutos e 3-0 Flamengo. Enfim, mas o Botafogo vença domingo, caminho das vitórias aí no campeonato. E começa a embalar uma boa fase, porque logo no meio de semana tem jogo com Estudiantes da Libertadores, também não vai ser fácil. Então a gente vê vocês no domingo a partir de 3 horas, domingo de Páscoa. Tamo junto, vambora, vamos vencer domingo, tá na hora de voltar a vencer. Valeu, até a próxima.